A arte, além de entreter, também pode ensinar. Então, que tal aprender sobre temas da área médica enquanto assiste um filme? Vamos ver quais são esses filmes neste vídeo do Fisiologia Humana. O primeiro filme da lista é O Óleo de Lorenzo, de 1992, que é baseado em uma história real, que conta o drama vivido por dois pais, Augusto e Michaela O'Donnell, e o seu filho Lorenzo, diagnosticado com uma doença neurodegenerativa incurável, chamada adrenoleucodistrofia. Adrenoleucodistrofia. Esta doença afeta a bainha de mielina, estrutura que envolve as fibras nervosas, permitindo a condução dos impulsos. A destruição da bainha de mielina dificulta a transmissão do impulso nervoso e, conforme a doença avança, os sinais vão se tornando progressivamente mais graves. Assim que Lorenzo começa a apresentar sinais da doença, os pais procuram o médico, que estima uma sobrevida de no máximo 2 anos. Sem perspectiva, os pais iniciam uma jornada para buscar tratamento para o filho. Médicos e cientistas não lhe dão esperanças, mas eles persistem na busca. Os pais organizam um congresso com pesquisadores e, a partir de uma palestra, uma formulação é desenvolvida e começam a tratar Lorenzo, que começa a apresentar sinais de melhora, e a formulação fica conhecida como óleo de Lorenzo. O óleo de Lorenzo é atualmente usado para tratar pacientes com adrenoleucodistrofia. Na vida real, Lorenzo faleceu em 2008, aos 30 anos, tendo vivido 2 décadas a mais do que os médicos inicialmente tinham previsto. O Homem-Elefante narra a história de Joseph Merrick, um homem com uma série de deformações que viveu na Inglaterra no fim do século XIX. Um médico do Hospital de Londres encontra Joseph Merrick em uma espécie de show dos horrores. Sim, pessoas com doenças e deformidades eram usadas como entretenimento. Joseph é mantido por um homem que o utiliza nos shows, que o leva até o médico após este lhe pagar para isso. As deformações de Merrick fazem com que o seu crânio seja excessivamente grande, lhe impedindo de deitar para dormir, obrigando-o a dormir sentado. O homem que o usava nos espetáculos o via-o como uma propriedade e era violento com Joseph Merrick. Após uma dessas agressões, Joseph necessita hospitalização, permanecendo no hospital por um longo período. Ele estabelece conexões com os profissionais de saúde que o tratam e apresenta significativa melhora, mas o homem que tomava conta dele acaba por conseguir ficar com Joseph Merrick de novo, usando-o novamente como atração. O filme é bem pesado e com cenas bem marcantes. Não se sabe bem qual era a causa das deformidades de Joseph. Em 2003, um estudo de análise de DNA foi feito a partir de amostras do cabelo e ossos de Joseph, mas os resultados foram inconclusivos. Suspeita-se que Joseph Merrick fosse portador da síndrome de Proteus. O Homem-Elefante foi indicado a 8 Oscars. Na vida real, Joseph Merrick faleceu em 1862. O terceiro da lista é um filme francês de 2007 e é baseado no livro de mesmo nome e narra a história real de Jean-Dominique Balbi, que aos 43 anos sofreu um acidente vascular cerebral. Em decorrência deste acidente vascular, Jean desenvolveu uma condição rara chamada de Síndrome do Encarceramento. Nesta condição, o paciente tem paralisia total do corpo, mas as faculdades mentais e cognitivas estão preservadas. Assim, o paciente tem plena consciência da situação em que se encontra. A única estrutura que preservou a movimentação foi o seu olho esquerdo. Como Jean se tornou incapaz de falar, a fonoaudióloga que o tratava conseguiu estabelecer uma forma de linguagem com ele, lhe apresentando letras. Jean respondia piscando seu olho. Uma forma de comunicação muito trabalhosa, mas que foi possível de ser estabelecida. O mais impressionante de tudo é que Jean, utilizando este meio de comunicação, escreveu um livro no qual ele descreve a sensação de como se encontra. O escafandro remete à sensação de seu corpo preso e a borboleta de seu espírito, que apesar das circunstâncias, é livre. É um filme muito premiado e que vale a pena ser assistido.
Tempo de Despertar é uma obra ficcional baseada no livro do neurologista Oliver Sacks. No filme, o neurologista Malcolm Sayer, interpretado por Robin Williams, descobre efeitos benéficos do medicamento L-Dopa em pacientes que apresentam catatonia, em decorrência de encefalite letárgica. Catatonia, encefalite letárgica, o que é isso? A catatonia é uma condição médica onde o paciente apresenta diversos distúrbios do movimento, como movimentos anormais ou diminuição dos movimentos. No caso dos pacientes que apresentam catatonia após encefalite letárgica, o quadro é de muito pouco movimento e ausência de fala. Robert De Niro interpreta um dos pacientes que, ao receberem o tratamento, despertam do quadro em que se encontravam por décadas e encontram um novo mundo com todas as suas mudanças. O filme é bastante interessante, pois se consegue ver a relação entre o médico e os pacientes psiquiátricos. Apesar do despertar, com o tempo as coisas começam a mudar, e vale a pena conferir o filme para ficar sabendo o que acontece. O quinto filme da lista é Quase Deuses, de 2004, que conta a história do cirurgião Alfred Blalock e sua parceria de 34 anos com Vivian Thomas. Alfred Blalock foi um cirurgião cardíaco que realizou grandes contribuições na área da cirurgia cardíaca, especialmente na condição chamada de bebê azul. Essa condição se dá em decorrência de malformações cardíacas, sendo necessária correção cirúrgica para o tratamento. Em 1930, Blalock contrata Vivian Thomas para que ele cuide das atividades gerais do laboratório. Apesar disso, Vivian Thomas era excepcionalmente hábil e inteligente e rapidamente se tornou parceiro indispensável nas pesquisas de Blalock. O filme também passa por diversos contextos, já que Vivian era negro e não tinha um diploma de médico. Ambos testam técnicas cirúrgicas em cães para resolver o problema do bebê azul. Ambos conseguem desenvolver a cirurgia, que agora era capaz de salvar a vida de um grande número de bebês. No entanto, o reconhecimento para Vivian não veio rápido, pelo fato de ser negro e de não ser formado. Vale muito a pena ver esse filme e entender essa história. O próximo filme da lista é Um Homem entre Gigantes, de 2015, e é um filme baseado em um romance de 2009. O filme é estrelado por Will Smith, que interpreta o médico patologista Bennet Omalu, que foi o primeiro pesquisador a descobrir e publicar estudos sobre encefalopatia traumática crônica em atletas de futebol americano. Esta doença ocorre em decorrência de traumas no crânio, especialmente daqueles que ocorrem ao longo do tempo repetitivamente, sendo por isso também referida como demência pugilística, já que desde a década de 1920 sabe-se que é mais frequente em boxeadores. Após a morte do atleta Mike Webster, Bennett realiza sua autópsia e, ao observar pedaços do cérebro no microscópio, encontrou evidências de lesões neuronais. Esses resultados são publicados e inicialmente encontram resistência da NFL. Mais casos de atletas de futebol americano com alterações de comportamento ocorrem, mas o Dr. Bennet Omalu sofre perseguição e é desacreditado. 3 anos depois, um atleta da NFL, sofrendo de distúrbios psiquiátricos, comete suicídio e deixa uma nota, onde doou seu cérebro para ser estudado. Evidências se acumularam ao longo do tempo, demonstrando que as conclusões de Bennett estavam corretas. Esta foi a lista que criei com filmes que considero bastante interessantes. E você tem indicações em filmes da área? Se tiver, deixa nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.